O Titanic. Mesmo após um século submerso nas profundezas do oceano, o nome ainda evoca um fascínio inabalável. A história do navio continua a cativar pessoas ao redor do mundo. Imagens de seus interiores luxuosos e histórias dos passageiros e da tripulação permanecem vivas em nossa memória. O navio tido como inafundável encontrou um fim trágico, e o desastre cativou a imaginação do público desde então. A história do Titanic não é apenas sobre um naufrágio, é sobre a arrogância humana, um lembrete da força implacável da natureza. O naufrágio do Titanic nas águas gélidas do Atlântico Norte chocou o mundo e continua a nos ensinar sobre tecnologia, sociedade e o nosso lugar no mundo. O Titanic repousa no fundo do oceano, um espectro silencioso que nos lembra da fragilidade da vida humana. Lentamente, o navio desaparece, gradualmente reclamado pelo oceano. A deterioração do naufrágio oferece uma oportunidade única para estudar o processo de decomposição marinha. O Titanic continua a nos ensinar. Cientistas e historiadores estão aprendendo mais sobre o que acontece com navios em grandes profundidades. Essa pesquisa nos ajuda a entender outros naufrágios e ambientes subaquáticos. O Titanic repousa a quase 4 quilômetros abaixo da superfície do Oceano Atlântico. Um mundo de escuridão perpétua, pressão imensa e correntes poderosas. Essas condições estão, lenta mas inexoravelmente, desmantelando o navio. A pressão a essa profundidade é esmagadora. Mais de 700 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Essa força pode esmagar até mesmo os objetos mais resistentes feitos pelo homem. As correntes marítimas profundas também são implacáveis, movendo sedimentos e detritos, erodindo ainda mais os destroços do navio. O fator mais significativo na deterioração do Titanic é a ação de bactérias que se alimentam de ferro. Esses micro-organismos, conhecidos como Halomonas titanicae, prosperam no ambiente frio e salgado do oceano profundo, consumindo lentamente o ferro do navio. Esse processo cria formações de ferrugem, fragilizando a estrutura e causando seu colapso. A deterioração do Titanic é um processo natural, mas a atividade humana pode estar acelerando esse processo. Alguns pesquisadores acreditam que as visitas de submersíveis e os detritos deixados por expedições anteriores estão contribuindo para a degradação do naufrágio. Apesar das condições desafiadoras, inúmeras expedições se aventuraram até o local de descanso final do Titanic. Avanços tecnológicos, incluindo veículos operados remotamente, ROVs, e imagens de sonar sofisticadas, nos permitiram estudar o naufrágio com detalhes sem precedentes. Em 1985, uma expedição conjunta franco-americana, da qual tive a honra de liderar, descobriu o local de descanso final do Titanic. Desde então, expedições subsequentes têm documentado a deterioração do naufrágio, capturando imagens impressionantes e filmagens do outrora grandioso navio. Essas expedições revelaram os efeitos devastadores do ambiente oceânico no navio. O casco está crivado de buracos, os convéses estão desabando, e a outrora opulenta escadaria principal é agora um emaranhado de metal retorcido. Apesar da deterioração, essas expedições também oferecem vislumbres do passado. Artefatos pessoais, como sapatos, malas e até instrumentos musicais, foram recuperados dos destroços. Esses objetos fornecem lembranças pungentes das vidas perdidas e das histórias humanas por trás da tragédia. Seção 4. Um dilema.
Titanic, preservação versus a reivindicação da natureza. A deterioração contínua do Titanic levanta questões complexas sobre a ética da exploração em águas profundas e a preservação do patrimônio cultural subaquático. Alguns argumentam que o naufrágio deve ser deixado intocado, permitindo que se deteriore naturalmente como um memorial àqueles que pereceram. Outros acreditam que temos a responsabilidade de documentar e preservar o naufrágio para as gerações futuras. Eles defendem operações de resgate cuidadosamente gerenciadas para recuperar artefatos e potencialmente até mesmo içar seções do navio. No entanto, tais empreendimentos são caros e repletos de desafios técnicos. O debate sobre o destino do Titanic destaca a questão mais ampla da proteção do patrimônio cultural subaquático. À medida que a tecnologia avança, enfrentamos decisões difíceis sobre como equilibrar a exploração científica com a preservação desses locais frágeis. Seção 5. Ecos de ferro e aço. Lições de uma tumba marítima. O desaparecimento do Titanic sob as ondas serve como um poderoso lembrete da natureza efêmera das criações humanas quando confrontadas com as forças implacáveis da natureza. O que antes era o pináculo da engenharia e do luxo está agora lentamente retornando aos elementos. A história do navio continua a ressoar com pessoas ao redor do mundo, uma parábola sobre os perigos da arrogância e a importância da humildade diante do poder imenso da natureza. O legado do Titanic se estende muito além de seu fim trágico. À medida que o Titanic continua sua descida ao esquecimento, ele oferece lições valiosas sobre o processo de deterioração marinha, a importância de preservar nosso patrimônio marítimo e o poder duradouro das histórias humanas para transcender gerações. Seção 6. Nosso patrimônio marítimo. Compartilhado. Um chamado à ação. O Titanic é apenas um dos incontáveis naufrágios espalhados pelo fundo do oceano. Cada naufrágio representa um pedaço da história, uma história esperando para ser contada. À medida que continuamos a explorar as profundezas, devemos fazê-lo com responsabilidade, esforçando-nos para proteger esses frágeis vestígios do passado. É nossa responsabilidade aprender com essas tragédias. Precisamos apoiar os esforços para documentar e preservar nosso patrimônio marítimo. Ao estudar esses naufrágios, obtemos uma compreensão mais profunda do nosso passado e das forças poderosas que moldam o nosso mundo. Que o Titanic sirva como um lembrete da importância de respeitar o oceano e seus tesouros escondidos. Trabalhemos juntos para garantir que as futuras gerações possam continuar a aprender e se inspirar nas histórias que esses naufrágios guardam.